Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 49, dos versículos 10 a 12, diz assim: O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 49, já falava de como aconteceria a vinda do Messias. E nós vimos que aqui ele já diz que a vinda do Messias ele viria de uma descendência de Judá, ele viria de um ramo de Judá. E Jesus ele é um dos descendentes. Se a gente ler lá no livro de Mateus, no capítulo 1, nós vamos ver toda a descendência de Jesus e nós vamos ver que ele vem da família de Israel, de Judá, né, na família a qual ela foi profetizada. E todas as gerações que foi profetizado que o Messias viria daquela família, isso se cumpriu. Porque a palavra diz que também o Messias viria da família de Davi, ele seria um descendente de Davi, e assim aconteceu também. Aqui no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 a 21 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Então o profeta Isaías havia profetizado essa passagem lá no livro de Isaías, capítulo 61. E Jesus lê essa passagem e ele diz: Hoje isso se cumpriu. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia fala em todos os livros, que foi a única pessoa que afirmou que ele era o Filho de Deus. Essa é uma das passagens em que ele afirma: hoje se cumpriu, porque se cumpriu a chegada do Messias. O Messias chegou e está cumprindo todas as profecias ditas no Velho Testamento. Aqui em João, no capítulo 5, versículo 39 e 40 diz: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Então Jesus mais uma vez afirma que ele é a fonte de vida. E que para ter vida tem que ir até Jesus. Não existe vida fora de Jesus. A verdadeira vida que vem de Deus para dentro de nós, ela só vem através do Espírito Santo de Deus. Ela só vem através de Jesus. Então, aqui mais uma vez Jesus afirma que as Escrituras testemunhavam acerca dele, que o Velho Testamento testemunhava acerca do que ele passaria, do que ele viveria, e que era só as pessoas olharem para os fatos e testificariam que ele era o Messias profetizado. Então, aqui nós vamos ler mais algumas passagens que falam acerca da vinda de Jesus. No livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5, versículos 2 e 3 diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos, por isso os israelitas serão abandonados até que dê à luz a que está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Então aqui o profeta Miqueias fala que de Belém virá o Messias. O Messias é aquele que governará sobre Israel. Mas aqui ele fala de um governo espiritual, de um reino espiritual, o reino de Deus. E aí Israel, o povo israelense, o povo judeu, ficou pensando que Jesus, o Messias, viria como homem natural para implantar um reino natural, um reino terreno. Então, por isso, o povo judeu até hoje aguarda o Messias, porque como Jesus veio e Jesus não entrou em guerra contra o Império Romano, Jesus não juntou um exército, Jesus não se autoproclamou rei sobre aquele povo,
sobre aquele período e começou ali um governo terreno, então eles acham que Jesus foi apenas mais um profeta e não foi o Messias que viria para libertar o povo de Israel do Império Romano naquela época. Só que eles não discerniram isso espiritualmente, que aqui Jesus, o profeta Miqueias e tantos outros profetas como o profeta Isaías, Malaquias, Ezequiel, Jeremias falam acerca de Jesus, da vinda do Messias. Ele estava falando acerca da chegada de um reino espiritual, o reino de Deus, que traria salvação sobre Israel. Mas essa salvação não era salvação natural, de ficar livre do Império Romano, mas era uma salvação espiritual, de ser religado a Deus, de ser reconectado a Deus e poder tomar posse de todas as bênçãos espirituais, de toda a autoridade espiritual, de poder ser redimida a terra e a autoridade sobre a terra ser dada novamente ao povo, à humanidade. Eles não discerniram isso espiritualmente e por isso até hoje eles não conseguem entender essa realidade espiritual. Então vamos avançar mais um pouquinho. A prova disso está no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então a Bíblia confirma com riqueza de detalhes que Jesus veio de Belém da Judéia. Nasceu em Belém da Judéia. O profeta Miqueias profetiza que viria de Belém e no livro de Mateus, aproximadamente 500 anos depois, confirma que Jesus nasceu naquela região e que Jesus é o Messias. Vamos ver outras profecias. No livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, fala: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o proclamará Emanuel. Veja só, diz que uma virgem ficaria grávida. Que loucura isso, né? Nos tempos de Isaías, mais de 500 anos antes do tempo de Jesus. E ainda fala qual era o nome que seria dado a essa criança: Emanuel. Se nós formos para o Evangelho de Mateus e olharmos quando o anjo Gabriel aborda Maria e diz para ela que ela ficaria grávida e diz para ela qual o nome que ela deveria dar a essa criança: o nome de Emanuel. Então veja que até esse pequeno detalhe do nome da criança foi profetizado pelo profeta Isaías há 500 anos antes de Jesus. E lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Maria ficou grávida de Jesus ainda virgem, conforme o profeta Isaías havia falado. Mas nos dias de hoje nós nos deparamos com uma desconstrução da imagem de Jesus e uma guerra. Não é uma guerra natural, mas uma guerra espiritual, uma guerra ideológica, aonde existem muitos viés que querem tirar, fazer com que essa profecia não fosse cumprida. Tirar de Maria essa propriedade de que ela ficou grávida, gestante de Jesus, ainda virgem, para desconstruir uma verdade bíblica, uma verdade espiritual, que não tem como ser desconstruída, porque o livro de Isaías foi escrito mais de 500 anos antes de Jesus, profetizado, e veja que 500 anos é espaço de tempo suficiente para que isso caísse no esquecimento, para que, se fosse uma manipulação humana, alguma coisa desse errado, alguma característica saísse do contexto, mas como foi algo planejado por Deus, avisado por Deus, aconteceu perfeitamente. Mais uma profecia pelo profeta Zacarias agora, no capítulo 9, versículo 9. Diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria da jumenta. Olha que detalhe lindo. Aqui o profeta Zacarias diz que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento. Mas quando nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículos 12 e 15, a palavra de Deus diz: no dia seguinte, a grande multidão que vinha vindo para a festa ouviu falar de Jesus, que estava chegando em Jerusalém.
Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. Então veja que até esse pequeno detalhe parece um capricho irrelevante. Jesus montar num jumentinho para entrar em Jerusalém. Mas até isso foi cumprido. Mais uma profecia.